No vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma possível correção do mercado de criptomoedas no mês de setembro. Isso é algo que eu já tenho observado há algum tempo e como vocês podem observar nesse gráfico aqui, o M2, o Índice de Liquidez Global, está tendo uma correção já há algumas semanas. Este gráfico aqui, ele está adiantando o índice da liquidez global em um período de aproximadamente 3 a 4 meses e como vocês podem ver, isso daqui indica uma possível correção na metade para o final do mês de setembro. Esse é um gráfico que a gente acompanha constantemente aqui no canal, porque o Bitcoin tende a acompanhar muito bem o índice da liquidez global. Se você colocar essa diferença de 3 a 4 meses, a correlação deles fica melhor ainda. Como vocês podem observar, lá em janeiro de 2025, quando o Trump foi eleito, todo mundo estava com grandes expectativas, o mercado vai explodir, tudo vai subir, a liquidez global já estava nos indicando uma pequena correção e foi exatamente o que aconteceu. Desde então, a liquidez voltou a entrar nessa ascensão, a gente está em um movimento muito forte de alta, mas como eu mostrei e indiquei aqui para vocês agora, em setembro ela aponta uma possível correção. Então, isso é algo que a gente tem que ficar de olho, tem que tomar cuidado. Isso não significa que deve ser o fim dessa bull run. Eu acredito que a gente ainda tem mais gás no tanque aí, que a gente deve subir mais. Porém, eu tô atento para realizar um pouco de lucro nesse mês de setembro. Falando um pouco mais sobre essa correlação do M2, o índice de liquidez global, com o Bitcoin, nesse gráfico aqui vocês conseguem ver essa correlação voltada mais para o passado, né? Não são só nos últimos meses que ele tem acompanhado a liquidez, mas de modo geral o Bitcoin sempre acompanha este indicador. Ele tem uma correlação de mais de 82% com a liquidez global se observado em um período de 12 meses. Então aqui nesse gráfico vocês podem observar que essa parte em verde mostra o aumento ou diminuição da liquidez ano após ano. E todas as vezes que a gente teve os picos de liquidez, né, o pico dos gráficos verdes, eles casaram justamente com os picos, os topos do preço do Bitcoin. Então o Bitcoin aqui está em preto e toda vez que a liquidez bate a sua máxima, o Bitcoin também tende a encontrar o seu topo. Da mesma forma que quando a liquidez bate as mínimas aqui, elas casam perfeitamente com o fundo de um ciclo do Bitcoin. No momento de agora, como vocês podem observar, a liquidez iniciou esse movimento de correção, mas não significa que ela deve parar de subir. Eu acredito que ela vai voltar a subir ao longo dos próximos meses. Por quê? Porque a gente tem ainda alguns cortes na taxa de juros dos Estados Unidos para vir nos próximos meses, né? Então o primeiro corte é esperado em setembro. 92% do mercado acredita que a gente vai finalmente ter um corte no mês de setembro, outro corte no mês de outubro e aí mais um corte em janeiro de 2026 e 2 cortes ainda ao longo de 2026. Cortes na taxa de juros podem fazer a liquidez aumentar e caso este indicador volte a subir, eu acredito que a gente vai ver mais movimentos de alta, mas é algo que a gente tem que acompanhar de perto, porque se a liquidez começar a cair, é um forte sinal para você tomar cuidado, começar a realizar lucro. Por quê? Porque historicamente, todas as vezes que a liquidez começou a cair, a gente teve aí, né, o fim de um mercado de alta. Então, definitivamente isso é algo que você tem que ficar de olho e tem que acompanhar de perto. Fora isso, eu quero trazer para vocês também alguns acontecimentos dessa semana e da semana passada que fortalecem aí minha tese de longo prazo para o Bitcoin e o mercado de criptomoedas. Então, mesmo que a gente tenha uma correção aí durante os meses de setembro e outubro, caso esses cortes venham, a liquidez volte a subir, eu ainda estou muito bullish no mercado como um todo. Então, na última semana, o Bitcoin ultrapassou a casa dos 124 mil dólares, fazendo uma nova máxima histórica, passando o Google como um dos maiores ativos do planeta. E na semana retrasada a gente teve vários acontecimentos nos Estados Unidos voltados para a regulamentação que foram extremamente positivos para o mercado cripto como um todo. Então a gente teve a SEC e a CFTC, que são órgãos que regulamentam o mercado de investimentos nos Estados Unidos, com iniciativas de criptomoedas, então para reformular o processo de regulamentação. Isso aqui é muito positivo para o mercado como um todo, traz legitimidade, traz critérios claros para projetos de cripto operarem e isso daqui ajuda muito no desenvolvimento da indústria. Além disso, a SEC afirmou aí que aplicativos de liquid stake eles não vão ser considerados como securities, ou seja, mais um avanço muito positivo para o mercado de liquid stake, o mercado de DeFi como um todo. Não vou aprofundar nessa notícia aqui porque a gente discutiu sobre isso no vídeo da semana passada. Se você quiser conferir esse vídeo depois, eu vou deixar ele linkado aqui em cima para você dar uma olhada. Outra grande notícia que a gente teve no dia 7 de agosto foi que o Trump assinou uma ordem permitindo que fundos de aposentadoria do 401k nos Estados Unidos pudessem investir no mercado de criptomoedas. Esse
esses fundos, né, de aposentadorias, eles representam um mercado de mais de 9 trilhões de dólares, e se apenas 1% desse capital começar a fluir para dentro do mercado de criptomoedas, pode significar um aumento gigantesco para os projetos de criptomoedas. Outra notícia que saiu essa semana é que a própria Harvard, a faculdade lá dos Estados Unidos, também investiu 116 milhões em ETFs de Bitcoin, e o Trump também assinou uma ordem executiva para banir a discriminação bancária contra a indústria de criptomoedas. Então, no quesito da regulamentação, a gente está tendo vários avanços positivos. A gente tem também a adoção institucional, empresas cada vez mais comprando Bitcoin e também alguns outros criptoativos como o Ethereum para adicionar no seu balanço, que também é um ponto muito positivo. Então, de modo geral, eu acho que a indústria cripto vai crescer muito nos próximos anos. Se você olhar para o longo prazo, os próximos 5, 10 anos, eu acho que esses projetos definitivamente vão se valorizar muito. Eu acredito que neste ciclo a gente ainda deve ver um período mais estendido de alta, talvez lá para o final do ano, começo de 2026, mas como eu falei para vocês, eu estou de olho e estou acompanhando de perto essa questão do gráfico da liquidez ter caído um pouco e uma possível correção no mês de setembro, certo? Então, se você gostou desse vídeo, já deixa um like aí. Se você é novo no canal, se inscreve por aqui. Todos os finais de semana a gente está trazendo para vocês essas atualizações de mercado e eu definitivamente ficaria de olho neste gráfico aqui, porque ele pode sim indicar o próximo grande movimento do Bitcoin.